Muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Ufa! O Fluminense não entrará na zona de rebaixamento nesta rodada, mas a diferença encurtou para 1 ponto, torcedor tricolor. Vem drama nessa reta final do Campeonato Brasileiro e o Maracanã será a peça-chave para o Fluminense escapar do rebaixamento. Vou falar também do interesse do Cruzeiro em cima de John Arias, saiu uma informação nesse sábado também importante. Também falar das chances de rebaixamento do Fluminense, tem atualização e elas aumentaram. Deixa o seu like e ative as notificações. Vou falar muito da classificação, da rodada do Campeonato Brasileiro. Importante você assistir esse vídeo até o final para ficar muito bem informado, torcedor tricolor. Então vamos começar aqui rapidinho, duas notícias para a gente falar rapidamente. Informação do Thiago Fernandes e da Raíssa Simplício, né? Fluminense não pretende liberar John Arias para o futebol brasileiro em 2025. E o próprio jogador entende que a Europa é a melhor saída, entretanto o Cruzeiro intensificará as conversas pelo atacante para a próxima temporada. Segundo a apuração desses jornalistas, o Cruzeiro ele quer cobrir a oferta do Galatasaray, só que o Galatasaray é o favorito do John Arias. John Arias quer jogar no futebol europeu. A questão do Arias não é dinheiro. O Fluminense ofereceu para ele mais de R$ 1 milhão para ele renovar e ficar aqui no Fluminense. Ele não quis porque ele quer jogar no futebol europeu. Ele sairia para o Girona, sairia para o Galatasaray para receber menos do que ele receberia no Fluminense. É um negócio assustador que o John Arias pelo sonho de jogar no futebol europeu, pelo sonho de morar lá, ter o CEP na Espanha, na Turquia, enfim. E ainda tem a questão da Turquia ser ou não Europa, ainda tem esse lado também. Mas fica aí essa informação, por mais que o Cruzeiro tente, eu acho que não vai ter sucesso. Claro, tem muita influência do Fernando Diniz nisso, porque o Arias quer ir para a Europa. Para ele ficar aqui no Brasil, ele fica aqui no Fluminense, onde o Fluminense ofereceria um salário muito alto para ele na casa do 1 milhão. Então não faz sentido nenhum o John Arias ir para o Cruzeiro, mas de jogador de futebol eu realmente não espero nada. Mas realmente tudo se encaminha para o John Arias ir para o futebol europeu. Beleza? Outra informação importante para a próxima rodada do Fluminense, bom jogador aqui. O Fortaleza sofreu uma baixa para o confronto contra o Fluminense. O volante Matheus Rossetto tomou o terceiro amarelo e não enfrenta o Fluminense por conta de suspensão. Você que acompanha a Central Fluminense há mais tempo, vai lembrar que eu gravei um vídeo sobre a situação de contrato do Matheus Rossetto há meses atrás, né? Falando, né, que ele ia ficar sem contrato. Ele tinha um sonho, ele deu até uma entrevista falando que o sonho dele era jogar na Europa. Parece que não foi para frente e ele veio para o Brasil, retornou para o Brasil, para o Fortaleza de graça. Eu indiquei esse jogador ao Fluminense, ele tinha surgido ali no Atlético Paranaense muito bem. E aí isso explica um pouquinho também porque o Fortaleza tá lá em cima e o Fluminense lá embaixo. E o Fortaleza até menos dinheiro que o Fluminense. O Fluminense, ano passado, recebeu altíssimas premiações pelo título da Libertadores, participação no Mundial, enfim, eu não sei o que fizeram com o dinheiro do Fluminense, tiveram que gastar um monte de dinheiro em atleta duvidoso agora no meio do ano, mas saiu o Fortaleza. Muitos dos jogadores que o Fortaleza contratou foi por um baixo custo, né, de transferência ou até em final de contrato. Aqui o final de contrato do Fluminense são jogadores veteranos, né, que são dispensados das outras equipes. Uma pena, mas fica aí esse detalhe. A Central Fluminense comigo me indicou o Matheus Rossetto, bom jogador, acho que estaria jogando facilmente nesse meio campo do Fluminense, até porque depois da saída do André, a má fase do Martinelli, o Nonato foi uma contratação também que não deu certo. Acho que seria um jogador muito bom para a gente ter por ali. Agora eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Um abraço para o Jax de Cuiabá, Diogo do Mandela, Rio de Janeiro, André Nunes, São João da Barra, aqui no Rio, o Adriano Bergman, de Joinville, Santa Catarina, Vander Lúcio, governador Valadares, e o Ricardo de Xerém, mora aqui na minha cidade, né? Eu moro em Duque de Caxias também. Um abraço para você, meus amigos. Deixe seu like, ative as notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ainda tem muita informação.
Tem um link aí no comentário fixado, depois dá uma olhada, depois de assistir o vídeo, é claro. Clica, segue a gente lá no WhatsApp que você vai receber informações de forma simultânea das últimas notícias do Fluminense. A gente sempre publica lá no WhatsApp. Não perca essa oportunidade. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, porque teve muitos jogos que o torcedor tricolor secou, você, eu, todo mundo, e o Fluminense continuou fora da zona do rebaixamento, mas agora um ponto só separa o Fluminense da zona. Olha os resultados de ontem aí. Vitória 1, Corinthians 2. O Vitória estava vencendo e estava chegando à 10ª colocação. Botafogo e Cuiabá 0x0. Cruzeiro venceu o Criciúma, né? O Fernando Diniz fez uma para Deus ver, né? Para ajudar o Fluminense em 2024. Juventude virou para cima do Bahia, gente. 2x1. Juventude e chegou ao mesmo número de pontos do Fluminense, mas ainda atrás. Fortaleza 3, Vasco 0. Atlético Goianiense 0, Bragantino 0. Excelente resultado pra gente esse empate. E o São Paulo no finalzinho venceu o Atlético Paranaense. Também foi um resultado importante para nós. Essa derrota do Atlético, que permanece na zona do rebaixamento, mas tem jogo a menos contra o Atlético Mineiro, que me causa um pouquinho de preocupação. Como eu falei, o Atlético vai jogar a final da Copa do Brasil hoje e depois tem a final da Libertadores. Vai estar com aquela... A gente sabe como que os jogos antecedendo a final da Libertadores. A gente viu ano passado, a concentração não é a mesma. Então, sei, mas o Atlético Mineiro, se largar o brasileiro, pode correr risco de rebaixamento nesse finalzinho aí, né? Então acho que o Atlético vai dar uma forçada para pontuar. Espero que a gente consiga tirar pontos do Atlético lá na Arena da Baixada. Agora eu quero falar da classificação do Campeonato Brasileiro, gente. Ó, a partir do Vasco, eu sempre faço essa ponderação aqui, mas o Vasco tem um jogo contra o Atlético Goianiense em casa. Acho muito difícil o Vasco não somar 3 pontos contra o Atlético, ao contrário do Fluminense que perdeu 6. Acho que o Vasco pontua e meio que se salva ali nesse jogo, apesar de ter outros jogos difíceis também ainda. Aí Corinthians 41, chegou à 10ª colocação, passou o Atlético Mineiro, Corinthians, né? Atlético em 11º com 41, mas com 2 jogos a menos. Grêmio 39, perdeu para o Palmeiras. Vitória 38, Fluminense 37, Criciúma 37, Juventude 37, o Bragantino 36, Atlético Paranaense 34, Cuiabá 29 e o Atlético Goianiense 26. Então a situação do Fluminense ainda está muito apertada, está bem delicada e um ponto só, meu amigo, é contar muito com a sorte, né? Porque tem 3 clubes ali com 37, tem o Vitória com 38. O Fluminense está próximo dos adversários, mas tem que pontuar, tem que vencer esse jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza está muito bem. O Fortaleza foi lá no Jacone na rodada passada, anterior a essa, né? E goleou o Juventude lá, passou o carro. Então o Fortaleza está num grandíssimo momento, ainda brigando, com chances de ser campeão brasileiro. Importante a gente frisar isso. Então o Fluminense, eu já vou falar, né, dos jogos restantes do Fluminense, mas o Fluminense vai precisar realmente vencer esses jogos no Maracanã contra adversários diretos, né? Então chegou essa coisa de não pontuar em casa. Agora é 9 pontos em casa se o Fluminense realmente quiser escapar do rebaixamento, que aí a gente chegaria a 46 pontos. Eu quero falar agora sobre as chances matemáticas. Houve uma atualização lá da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, sobre as chances das equipes no Campeonato Brasileiro. E as chances do Fluminense aumentaram, como vocês podem observar aí na tela. O Atlético Goianiense praticamente rebaixado, dá o tempo ao tempo. O Cuiabá também eu acho que já está rebaixado. O Atlético Paranaense tem grande chance, 47%, Bragantino 41%, Juventude 35%, Criciúma 32%, Fluminense 20%, Vitória 18%, o Grêmio 5%, o Atlético Mineiro 0,68%, o Corinthians foi para 0,50% e o Vasco tem 0,027 chances de cair. Então, assim, o Fluminense precisa abrir o olho, gente. O Corinthians abriu 4 pontos do Fluminense. O Fluminense até outro dia estava com 5 pontos na frente do Corinthians. Depois que venceu o jogo a menos, o Corinthians já abriu pontuação para o Fluminense. Isso que é perigoso, isso que não dá pra gente
aceitar para o Vitória também, né? Importante lembrar, a gente tinha aberto a distância para os dois. Infelizmente, a situação ainda é complicada. E agora eu vou falar sobre os jogos que faltam do Fluminense para a gente fechar esse vídeo, pessoal. A situação tá delicadíssima, gente. A situação realmente é calamidade pública essa situação do Fluminense. Olha os 5 jogos restantes do Fluminense, olha a importância deles. Porque tem confronto direto, vai ter confronto direto de adversários do Fluminense aí nessa luta também, vai ter jogos complicados dessas equipes contra equipes lá de cima, né, da tabela. O próprio Vitória vai enfrentar o Botafogo fora de casa, né? Olha só como que tá. Rodada 34 do Fluminense. Fortaleza, nessa próxima sexta, 9h30 no Maracanã. O Fluminense tem que vencer. O Fluminense vai ter 2 jogos em casa seguidos. O Fluminense tem que ganhar esses 2. 6 pontos na sequência, dá um ânimo, dá um up, dá um esticão pro Fluminense, ganha posições, e isso vai dar tranquilidade não só pro time, mas pra torcida também, né? Pra gente chegar contra o Atlético Paranaense na 36ª, empatar. Cara, vamos tentar empatar fora de casa, pelo menos. Vamos lá, não deixar o Atlético pontuar, né? Divide os pontos ali e segue, porque a situação do Atlético, a gente fazendo esses 6 pontos aí na frente, vai ficar na frente. Claro, a ver a situação do Atlético nesse jogo a menos. Se não ganhar, melhor ainda. Se ganhar, a gente ainda estaria na frente, vencendo esses 2 jogos. Claro, dependendo das próximas rodadas, mas pelo desempenho recente do Atlético, difícil projetar o Atlético Paranaense tendo vitórias seguidas. Porque aí, a gente pontuando contra o Atlético, tem o Cuiabá em casa já rebaixado. E aí é o papel do Fluminense vencer com o apoio da torcida. E, cara, a gente não pode depender de pontuar contra o Palmeiras para escapar. Não pode, em hipótese nenhuma. Esses 2 jogos fora de casa, Fluminense, são na grama sintética. O aproveitamento do Fluminense em jogos da grama sintética, o Fluminense nunca ganhou lá no Allianz, já com a grama normal, desde que o estádio foi reaberto, reformado. E depois que abriu a grama sintética, então, se eu não me engano, a gente empatou em 2022 com o Palmeiras, né? Mas aí o Fluminense estava brigando pelo título junto contra o próprio Palmeiras. Só que agora a situação é bem diferente. Nosso desempenho na grama sintética piorou demais, tá? Então tá aí a tabela do Fluminense. Você tem o Palmeiras na última rodada. O Fluminense não pode depender de pontuar. O Fluminense não pode chegar na Allianz Parque precisando pontuar, porque, assim, eu analisei a tabela do Botafogo. O Botafogo pode se complicar no Campeonato Brasileiro, tá, gente? O Botafogo vai ter jogos difíceis, vai enfrentar o Vitória em casa. O Vitória tá encardido, é um time chato, perdeu ontem pro Corinthians de confronto direto, mas é um time que tá dando trabalho. Vai ser um jogo difícil e tá precisando de resultado. O Botafogo vai ter o Atlético fora, vai ter o Palmeiras fora também, Atlético Mineiro que eu tô falando, tá? Então, assim, são jogos difíceis. Vai ter o Inter fora de casa. Se eu não me engano, o jogo do Atlético Mineiro e o Botafogo é em casa, mas vai ter o Inter fora. Então, o Palmeiras, cara, vai ter confronto direto contra o próprio Botafogo em casa, tá? E, cara, pode chegar nessa última rodada precisando de vencer o Fluminense para ser campeão. E, assim, a gente sabe como que é o time precisando ser campeão, meu amigo. É muito difícil o time não ganhar na última rodada em casa, ainda mais o Palmeiras, que é fortíssimo. Então a gente não pode depender para pontuar nessa partida. Já tem que chegar na 38ª rodada, salvo do rebaixamento. Mas enfim, é um drama, torcedor tricolor. É realmente uma situação bem delicada. Eu quero o seu comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.